Fala galera, tudo bem com você? Espero que esteja bem no nome do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma sexta-feira, às 21 horas, aqui nessa live, para poder compartilhar mais um pouco da palavra do Senhor com você. Então eu estou esperando aqui meu amigo Léo Cabral, que a gente sempre faz uma live juntos. Seja muito bem-vindo. Vou chamar ele aqui. Boa noite, Léo. Tudo bem com você? Boa noite, Felipe. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Helena. Boa noite, Pietro. Tá chegando aí para poder assistir a live. Sejam muito Sejam bem-vindos todos vocês bem-vindos. aí. Vamos fazer uma oração, né, para poder entregar essa live para o Senhor, para que Ele esteja na direção, né? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, esteja na direção, Pai, dessa live, Pai, como nós fazemos todas as sextas-feiras, às 21 horas. Pai, que o Senhor esteja na direção, Pai, que nada saia da nossa boca, Pai, que não seja da Tua vontade, mas que tudo que falarmos seja conforme a Tua santa vontade, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos inspire, Pai, que o Senhor nos traga um entendimento claro da Tua palavra, Pai, e que nós possamos praticar, Pai, cada uma das partes da Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para que possamos ser homens e mulheres, Pai, cheios do Espírito Santo, Pai, cheios do poder do Senhor Espírito Santo, e que possamos vivermos, ó Pai, uma vida de imagem e semelhança do Senhor, ó Pai. Nós somos do Senhor, Pai. Nós queremos brilhar a luz do Senhor para todas as Entender um pessoas, ó pouco Pai, melhor dessa em aliança nome de Jesus. Que o de Senhor Deus seja com Abraão. glorificado através de nós, ó Pai, através É uma dessa live, aliança que o Pai. Senhor Em posta. nome do Senhor Jesus Em Cristo. O nome único de nome a ser Jesus. exaltado aqui é o do Senhor, não o nosso, É o Pai. seu, Em Senhor. nome de Jesus. Sim, em Amém, nome de Senhor. Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Tem mais gente chegando aí. Uau, seja muito bem-vindo. Clécio, Caio, Rebeca, Raquel, Fran, Milene e Ricardo, Douglas. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. É uma imensa honra receber cada um de vocês aqui nessa live, em nome de Jesus. Então, o tema de hoje, então, é a segunda parte da história de Abraão, né? Sexta-feira passada nós falamos da primeira parte da história de Abraão, falando ali do chamado de Abraão. E se você perdeu essa parte, você pode assistir depois ali no IGTV do Lagoa Industrial ou então no meu canal do YouTube, Glorioso de Deus. Você vai encontrar lá a primeira parte lá. Mas hoje nós vamos então discorrer na segunda parte, aonde nós vamos tratar da aliança de Deus com Abraão. É uma parte muito importante. Eu queria que você ajustasse o seu entendimento, a sua atenção, para que você possa ser edificado por essa live hoje. Não é mesmo, Léo? Isso, exatamente. Hoje nós vamos ver a aliança que Deus fez com Abraão e para a gente poder entender melhor alguns textos bíblicos. Igual, por exemplo, você já viu que várias vezes na Bíblia a pessoa é chamada de filho de Abraão, até Jesus, né? Chegou até nos dias de Jesus, assim, acho que mais ou menos 2000 anos depois de Abraão, mais ou menos. E ainda o povo se chamava de filho de Abraão e tal. Você vai ver várias vezes no Antigo Testamento os israelitas chamando os demais povos de incircuncisos, enquanto eles eram circuncidados, né? E todo homem, todo judeu do sexo masculino era circuncidado ao oitavo dia de vida, que era um corte, né? Que era feito no órgão sexual masculino. Mas de onde que veio isso? Qual que é a primeira circuncisão? O que que isso representa? Qual que é a diferença de ser circunciso e incircunciso? E o que que isso tem a ver e traz para nós hoje em dia? Tudo isso está começa aqui, né, nesse capítulo 15 de Gênesis, que é onde nós paramos, que é onde nós vamos tratar exatamente da aliança de Deus com Abraão. Isso. E para dar início, nós vamos dar início então na leitura de Gênesis capítulo 15. Versículos 1 em diante. Você está com a versão NVI aí, Léo, para a gente ler na versão? Tô. Uhum. Então vamos lá, pessoal. Gênesis 15 do 1, nós vamos ler até o 11 aqui para a gente entender o que está acontecendo na vida de Abraão aqui. Vamos lá. Gênesis 15, 1. Estou lendo na NVI. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão.
eu sou o teu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para dar a você essa terra como herança. Perguntou-lhe Abrão, ó soberano Deus, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Você já parou para pensar o que é esse episódio aqui da vida de Abrão? Que é o seguinte, né? Deus aparece para ele e fala, Abrão, eu sou o teu escudo, e fala com ele sobre a posse da terra, sobre dar a ele uma descendência numerosa, quando Abrão ainda não tinha nenhum filho, né? E aí Abrão fala, mas Senhor, como é que o Senhor vai me dar, né? Eu não tenho filho. Deus fala, não, você vai ser pai, você vai ter vários filhos, né? Eu vou fazer de você uma nação, e a sua nação vai possuir essa terra. Aí Abrão pergunta para Deus, como é que eu vou saber, né, que isso vai acontecer, né? E aí, olha a resposta que Deus dá. Não sei se isso já te deixou curioso. Esse texto me deixou curioso já algumas vezes enquanto eu lia. Que ele fala, né? Que Abrão pergunta aqui no 8. Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse da terra? Respondeu-lhe o Senhor. Deus não respondeu para ele, não, porque eu sou Deus, porque eu estou te falando, porque eu estou te prometendo, nada disso. A resposta do Senhor foi, traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma rolinha e um pombinho. Assim, Deus mandou ele arrumar 5 animais. Só isso foi a resposta de Deus. E isso foi suficiente para Abrão. E Abrão não só tomou isso como resposta, como ele começou a fazer algumas coisas com esses animais. Ele pegou esses animais maiores, né, a novilha, a cabra, o carneiro, cortou, ele matou esses animais, cortou eles no meio e colocou as metades uma de frente para a outra. Os pássaros ele não partiu, mas deixou ali e ficou esperando Deus. E enquanto ele esperava Deus vir, começaram a vir aves, né, tentar comer aqueles animais ali, e ele ficava enxotando, esperando. Não é um episódio estranho? Não é uma coisa estranha, assim, né? A resposta de Deus parece que não foi a resposta à pergunta. E por que ele cortou aqueles animais daquele jeito e ficou ali esperando? E o que acontece em seguida, nós não vamos ler o capítulo todo aqui, mas é mais estranho ainda, porque depois Abrão vem um sono sobre ele, e Deus, né? E depois ele começa a ver um fogo fumegante e uma tocha no meio daqueles animais, que eles começam a andar no meio desses animais. E depois Deus vem e fala com Abrão e faz promessas, fala o que vai acontecer com a descendência dele. Esse texto, se a gente não entender o que é como era feito, o que é uma aliança daquela época, a gente não consegue entender bem. Mas na verdade ele é muito profundo. O que Deus está fazendo aqui com Abrão, e que Abrão entendeu, parece que desde o início aqui, né, do capítulo, era uma aliança de sangue. Então vamos ver o que é uma aliança de sangue e o que isso envolve, os passos que isso envolve e o que é ela, né, o que ela representa para os dois que estão em aliança, para a gente poder entender melhor esse texto. Isso, e aí partindo então desse princípio, o que seria então uma aliança do sangue? Eu vou ler aqui uma definição aqui, mas aí eu explico em seguida. É um acordo indissolúvel baseado em sangue, resultando na absoluta união entre dois indivíduos, na qual
todos os bens, talentos, mortes e obrigações são mutuamente compartilhados. Então, a aliança de sangue é entregar quase que a própria vida para a outra e falar assim, ó, estamos em acordo, e se eu quebrar, tá tudo, eu vou morrer. Então, assim, uma aliança é um compromisso extremo. Eu sei que hoje, pela sociedade que nós vivemos hoje, a sociedade não compreende o valor de uma aliança como antigamente. Hoje, uma aliança, a pessoa quebra vários acordos como se fosse nada. A pessoa assina um contrato hoje, amanhã não quer nem saber o que tem ali. Não procura nem ler. Quantos contratos nós assinamos, por exemplo, virtualmente? Quando você concorda com os termos de um contrato, né, de um aplicativo que você instala ou alguma coisa que você coloca no celular, você está concordando com uma aliança. E às vezes você nem sabe o que está escrito ali. Se tiver escrito ali alguma coisa que não é da sua vontade, você vai ter que acatar, porque você assinou, você fez você já concordou com aqueles termos. Então, hoje em dia, a sociedade não dá muito valor. E ainda, quando quebra, a pessoa ainda até vai na justiça para poder garantir que a quebra dela não vai trazer prejuízo. Então, antigamente não era assim. E nós precisamos resgatar um pouco disso, dessa importância de aliança. Então, a aliança de sangue envolve toda essa importância, esse compromisso profundo entre duas partes, entre duas pessoas. E aí, dentro desse contexto, nós vamos começar explicando quais são os passos de uma aliança. Juntando conhecimento histórico e fragmentos da Bíblia também, de partes da aliança que foram feitas de Gênesis até Apocalipse, e aí os historiadores também sobre estudos de sociedades da época, a gente juntou, nós temos um conhecimento de passos, de 9 passos de aliança que eram feitos naquele tempo. E aí a gente vai identificar logo após todos esses passos sendo realizados na vida de Abraão. Então aí eu parti no primeiro passo, então, seria troca de túnica. Túnica era uma das partes de vestes que as pessoas usavam naquela época, e tinha também o manto, e tinha várias partes de vestimenta. E na época, uma das partes dessas vestimentas era a túnica. Talvez você deve estar lembrando da túnica que o Jacó deu para José, que os irmãos de José tiveram ciúme. Então, essa túnica aparece aí nesse momento. Mas, troca de túnica, então, o que simbolizava quando duas pessoas estavam trocando túnica? Aí estava simbolizando a vida da pessoa. Quando, vamos supor, eu entrego a minha túnica, sei lá, uma peça de roupa minha para o Léo, eu estou me comprometendo com ele, dando a mim mesmo para ele, falando assim, ó, eu estou dando a minha personalidade, a minha nacionalidade, tudo que envolve a minha pessoa, eu estou me entregando a você como uma aliança de amigos. Então, isso era um dos passos da aliança que ocorria naquela época. Isso, e por esse primeiro passo já dá para a gente começar a ver que, como o Felipe disse, né, que essa aliança aqui não era uma coisa simples, não era um acordo comercial ou só algo de boca que as pessoas faziam. Por esse primeiro passo já dá para você ver isso, que um dava a vida dele para o outro. A vida de um realmente passava a estar na mão um do outro. E até uma coisa muito interessante sobre a aliança de sangue, que quando a gente fala de sangue, a gente fala de vida, né? Então você estava aliançando a sua vida com o outro. Então, se eu faço uma aliança de sangue com o Felipe, por exemplo, tem obrigações, deveres e direitos também que cada um teria nessa aliança. E o seguinte, ela é inquebrável. Como a gente já começa trocando algo que representa as nossas vidas, eu daria minha túnica ao Felipe, ele pegaria eu pegaria a túnica dele, a nossa vida estava entrelaçada nisso. Então, se eu quebrasse a aliança de sangue, só tinha um destino para mim, que era a morte. Quem quebrasse uma aliança de sangue seria morto. Essa que era o nível, você não processava a pessoa na justiça depois. O único resultado para uma quebra de uma aliança era perder a vida mesmo. Tal era a gravidade desse compromisso e era exatamente isso que Deus estava fazendo com Abrão aqui. Próximo passo. Isso, e aí o segundo passo então é troca de cintos ou armas. Então, outra coisa que era feito também nessa aliança era a troca de cintos ou armas. O que representava isso? Era a troca de proteção. É uma promessa mútua de que um vai lutar a guerra do outro. Então, dando um exemplo aqui mais uma vez, eu mais o Léo,
Sejam muito bem-vindos aí também. A Amanda mandou mensagem aí. Teve outras pessoas que entraram aí também. A Tainara. Seja muito bem-vindo, viu? É uma grande honra. Inclusive, você está sumido, viu, Amanda? Depois faz uma visita para nós aí. Então, voltando aqui, a troca de cintos ou armas era essa promessa de que um lutaria a guerra do outro. Então, pegando aqui mais uma vez, eu mas o Léo como exemplo, e a gente nessa troca de armas, eu estaria dizendo para o Léo o seguinte: Léo, se você enfrentar uma guerra e alguém querer guerrear contra você, ou brigar com você, ou acontecer alguma coisa do tipo, eu me comprometo a lutar sua guerra, a lutar sua luta. Pode contar comigo que eu sou um soldado à sua disposição. Então eu vou ali lutar, eu vou brigar suas causas, eu vou estar ali a seu favor. E a mesma coisa ele comigo. É sempre essa reciprocidade numa aliança. Nunca é apenas de uma parte para com o outro, mas o outro também fazia o mesmo consigo. Então, isso que envolvia essa troca de cintos ou de armas. Isso, então mostrava esse lado também, que era essa aliança de sangue envolvia uma aliança militar também. E o interessante é que, como essa aliança é profunda e indissolúvel, não tinha nem que querer lutar a guerra. Se eu e o Felipe tivesse uma aliança, se ele enfrentasse o inimigo dele é o meu inimigo. E o meu inimigo é o inimigo dele. Ele só bastaria me avisar e o meu exército estaria junto com ele. Não tem nem que querer. Você vê isso acontecer em várias alianças no Antigo Testamento ali, você vai ver isso. Você vê esses dois, né, fazendo alianças assim e um defendendo o outro. Passar. Isso. Aí o terceiro passo, então, é o corte do animal. Responde a Amanda aí, ela está perguntando aí o nome do culto aí. O corte do animal é quando as partes do animal representavam os integrantes. Quando a gente viu ali no capítulo 15, você já deve lembrando aí que houve uma corte ali dos animais. Quando esse corte acontecia, o que estava acontecendo? As partes do animal meio que representava cada uma dos integrantes da aliança. Então, se eu, por exemplo, mas o Léo, estamos aqui de novo fazendo uma aliança, aí no animal cortado ali, a metade do animal representava a mim e a outra metade do animal representava o Léo. E aí, aí tinha uma frase que era muito comum quando acontecia esse corte de animal, é que eles falavam, ele declarava o seguinte: é como se eu, mas o Léo, estivéssemos declarando a seguinte frase: aconteça comigo o que aconteceu com os animais, se eu quebrar essa aliança. Então imagina, o que aconteceu com os animais? Eles morreram, eles foram partidos ao meio. Então o que eu estou me comprometendo nessa aliança? Olha, se eu quebrar essa aliança, pode me cortar no meio, pode me matar, porque esse é o compromisso que eu estou fazendo nessa aliança. Então, isso é o que significava ali o corte do animal quando uma aliança estava acontecendo. Isso, então quando você tem uma aliança, quando fazer esse tipo de aliança, para vocês conseguirem entender o que está acontecendo nesse texto aqui, é que partir os animais, igual o Felipe falou, né? E os dois que estavam entrando em aliança, eles andavam entre aquelas partes animais fazendo o símbolo do infinito, que é como se fosse um 8 deitado ali. E declaravam os termos da aliança e tal, e aí fazia essa frase igual o Felipe está falando, fazendo esse compromisso, que eu estou comprometendo a minha vida, que eu seja morto se eu quebrar algum dia esse compromisso que eu estou fazendo aqui hoje. Exatamente. E aí, então, partindo para mais um passo da aliança, seria o quarto passo, mistura de sangue. Só dando uma ressalva aqui, eu estou colocando aqui como números, primeiro, segundo, terceiro e quarto, mas não quer dizer que necessariamente acontecia nessa ordem. Aí a gente separou aqui para poder apresentar para vocês, mas todos esses passos envolviam uma aliança quando estava acontecendo. Então, o quarto que nós estamos apresentando aqui é a mistura de sangue. O sangue representa a vida. Então, naquela época, nos tempos antigos, remotos, quando eles iam fazer essa aliança, essa mistura de sangue, o que eles faziam? Eles cortavam o pulso, e aí os dois cortavam o pulso, e aí eles uniam os pulsos cortados ali, ó, para poder haver essa mistura de sangue. E aí era algo que eles faziam representando essa vida que estava se entregando um ao outro.
desfrutando da mesma vida. A mesma vida que um desfruta, o outro desfrutaria, porque eles estão fazendo essa mistura, essa união de vida, de sangue. Isso, que a vida, né, é representada pelo sangue, então quando você está misturando, você está mostrando isso mesmo, unindo um à vida do outro. Os dois passam a ser um ali. Tem uma aliança íntima de verdade. E só abrindo uma aspa, é por isso, por exemplo, que nós temos uma instrução, por exemplo, que nós não podemos comer sangue, por exemplo. Por quê? Porque justamente o sangue representa a vida, biblicamente falando. Então nós não temos esse costume por causa disso. E pegando então mais um passo da aliança, a cicatriz. A cicatriz ali no caso, que o Léo já começou a falar um pouco ali no início da live, era uma circuncisão, no caso ali de Abraão, que é uma forma de testemunho, confirmação por parte da pessoa aliançada. O que é isso? Era algo que eles faziam, uma cicatriz que mostra, igual, por exemplo, quando era essa união de sangue, por exemplo, no pulso, eles usavam alguns produtos da época lá para poder passar no ferimento, para que não para poder não sumir, para ficar cicatrizado mesmo. E aí ficava aquela marca ali na pele da pessoa ali para sempre, para poder sempre a pessoa lembrar da aliança que ela fez com a outra. Não simplesmente para testemunho público, para que o outro veja, mas para que ele mesmo lembrasse, sempre que visse a cicatriz, falasse, não, peraí, eu tenho uma aliança com o Léo. Então, essa cicatriz está aqui no meu braço, eu tenho esse compromisso. Então, era o outro passo da aliança comum da época. Isso, pode seguir para o próximo. O sexto passo aqui, no caso, seria a troca de nome. E a gente vê isso hoje em dia, é muito comum na questão do casamento, né? Ali o cônjuge vai, muda o nome, coloca o sobrenome do marido, vice-versa. E aí, essa troca de nome representa que ela está se apropriando de tudo que é do outro. Literalmente, bens, posse, qualquer coisa que for do outro pertence a do cara também por causa do nome. E aí, para você entender a profundidade dessa troca de nome, eu vou dar um rápido exemplo aqui. Imagina, por exemplo, que um rei de uma nação está ali, e aí chega um dia que ele descobre que tem um filho. E ele descobre que tem um filho que seria o herdeiro do trono, ele seria o príncipe, e aí só que esse filho não está no palácio, na verdade esse filho nem sabe que é filho do rei. E aí o rei então faz de tudo para poder encontrar esse filho que foi descoberto. E aí quando vai descobrir quem era esse filho, aonde ele estava, esse filho era um mendigo, estava todo perdido, não tinha posse, morava na rua, estava todo maltrapilho, sujo, enfim, das piores condições. E aí esse rei chega para esse jovem e fala assim, olha, você é meu filho. Ou então, sei lá, os servos do rei, né, chega lá para ele e fala, olha, nós viemos aqui te buscar porque nós queremos te levar para o palácio, porque você foi descoberto como filho do rei. E aquele mendigo, sem entender nada, eu falei, você tem certeza? Eu falei, tem. Aí mostra para ele lá que tem um DNA lá, tem lá o documento lá mostrando que de fato o menino é filho do rei. Eu falei, beleza, bora. E aí então os servos levam esse jovem lá para o palácio. Aí chega lá, faz a barba dele, e aí dá banho nele, dá roupas para ele, as roupas reais, enfim, coloca ele dentro do palácio ali para conviver com o rei. Só que esse jovem viveu tanto tempo do lado de fora, e aí quando ele vai viver agora no palácio, ele não sabe os costumes desse palácio, ele não sabe como viver como filho do rei. E aí ele vai estar ali tendo esse conflito entre os costumes de antes com os costumes agora atuais como filho do rei. Só que aí a pergunta que eu quero fazer é, qualquer dificuldade que ele tenha em viver como filho do rei, muda a identidade dele como filho do rei? Não muda, porque ele é filho do rei, isso é indissolúvel. Então agora o nome dele, agora que era agora tem o nome do rei. Agora o que implica isso? Toda vez que alguém vê o sobrenome desse jovem agora, com o sobrenome do pai, que é o rei, as pessoas agora não vão ver o que ele era antes. Eles vão ver o que o nome carrega. O que o nome carrega? O nome carrega o palácio, o nome carrega a realeza, o nome carrega o reinado. Então, ou seja, a troca de nome também era um passo importante numa aliança, porque a pessoa estava dando a própria importância do próprio nome para o outro. É como se, igual meu sobrenome tem Campos, é como se meu Campos estivesse, por exemplo, na vida do
do Léo como amigos, por exemplo, e tal, e vice-versa, e o meu tivesse Cabral, por exemplo, a gente estava ali fazendo uma aliança tão profunda que até o nosso nome estava sendo mudado. E isso, como eu disse, é mais comum num casamento. E aí você vê ali eles mudando os nomes para poder mostrar que agora, todas as vezes que falasse o nome da esposa, eles iam identificar o marido que ela tem, porque tem o nome do marido. Então, troca de nome era outro passo da aliança. E aí vem, então, o sétimo... Isso, pode falar. Não, pode ir, eu ia falar o sétimo mesmo. É o sétimo mesmo? Você fala, então pode falar. Eu estou falando todos aqui. Não, é que aí além dessa troca de nome, como a gente falou no início, né, a aliança, ela envolvia direitos e deveres. E dá para você perceber até aqui, né, que essa aliança era algo muito profundo. Então você não faria com qualquer um. Você não faria com uma pessoa que você não confia. Você não faria com uma pessoa que você não conhece. Você só faria uma aliança desse nível com alguém que você tivesse disposto a se entregar a ela desse nível. Então, essa aliança também apresentava seus termos. E o próximo passo é exatamente esse, os termos da aliança. Ali ia falar qual que eram os direitos e os deveres de cada um naquela aliança. Eu me aliançar com essa pessoa, o que isso me daria direito? Igual o Felipe falando aqui no caso, né, desse rapaz aí, por exemplo, que se tornasse, né, descobrisse que é filho do rei. Ele teria os seus direitos como filho do rei, teria seus deveres para com o reino e com o pai também. E como toda aliança, na aliança de Deus aqui com Abraão e todas as demais alianças, que a Bíblia, na verdade, é um livro de alianças, ela é cheia de alianças, não é só essa aqui. Na verdade, nosso relacionamento com Deus, nós vamos ver no final, que é uma aliança, ele tem os seus termos, tem as suas obrigações, deveres e também os seus direitos, aquilo que você recebe. E nós vamos ver aqui também, nesses passos, que Deus falou para Abraão, né, quais seriam os termos envolvidos na aliança dele ali. Aí, para a gente terminar essa parte aqui, para a gente poder vir, né, apresentando na vida de Abraão o que cada um desses passos, o oitavo aqui seria uma refeição memorial. Era uma cerimônia mesmo, né, em que os dois que estavam em aliança iriam se sentar e comer juntos. Eles iriam compartilhar uma refeição. E isso, no caso dos judeus ali, envolvia geralmente pão e vinho, que era o que eles se sentavam para comer ali. Então eles estavam compartilhando também a vida deles. Pode ir, Felipe. E aí o nono passo, então, seria memorial. Memorial era algo que ocorria ali para poder mostrar que uma aliança foi feita ali. Então a gente vê, por exemplo, alguns exemplos de memorial. Só pegar aqui. A gente vê acontecendo aqui, por exemplo, quando foi levantado um ajuntamento de pedras, por exemplo, na aliança de Labão com Jacó, eles levantaram um ajuntamento de pedras ali para poder mostrar que eles fizeram uma aliança. Na hora que Jacó estava fugindo de Labão para poder ir embora com as esposas dele, tudo, os familiares, aí Labão foi atrás de Jacó e tal, para poder buscar satisfação, mas enfim, aí eles vão combina que nem Jacó iria para Labão com má intenção e nem Labão iria para Jacó com má intenção de guerra. Então aí, para ratificar essa aliança, eles levantaram um ajuntamento de pedras. Aí talvez você olhe assim e fale, o que tem a ver esse ajuntamento de pedras? Mas era justamente esse memorial. Sempre que olhassem para aquele ajuntamento de pedras, eles lembrariam, olha, a gente fez uma aliança, então eu não posso quebrar. Então o memorial também era um passo da aliança, que era comum quando duas pessoas estavam fazendo uma aliança ali. Isso. Aí agora que a gente viu esses 9 passos, né, para quem chegou depois aí, nós estamos continuando, né, a história de Abraão. Nós estamos no capítulo 15 de Gênesis, a aliança de Deus com Abraão, que nessa época ainda era Abrão ainda. Agora, nós vimos o que é a aliança de sangue. A gente viu que envolvia uma aliança militar, envolvia uma troca de nome, envolvia uma de direitos, empenhava a própria vida, tinha os termos, tinha lembretes. Agora vamos ver, agora a gente vai conseguir entender melhor esse capítulo e outras coisas que Abraão viveu, que nós inclusive já falamos na live passada e que vamos falar na próxima, e não sei se vai ter mais 2 ou 3 aí para frente. Então vamos lá. Primeiro passo.
Qual que era o primeiro passo da aliança aqui, ou a primeira coisa que a gente apresentou? Uma troca de túnica, que mostrava que um estava trocando a vida com o outro. Você vai ver Deus se dando como o Deus de Abraão, e Abraão sendo recebido por Deus como seu servo ali. Então, um, né, se deu ao outro. Isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção, porque é maravilhosa. Porque, pensa, quem que está fazendo aliança? Não são dois reis que iriam mutuamente se ajudar. Não eram duas pessoas que precisavam uma da outra. Eu fazer uma aliança com o Felipe é ótimo, né? Eu sou bom em algumas coisas, o Felipe é bom em outras. Se a gente faz uma parceria, nós vamos ficar melhor nós dois. Naquilo que eu tenho dificuldade, o Felipe vai me ajudar. Naquilo que o Felipe tem dificuldade, eu vou ajudá-lo. Né? Se ele passar por uma dificuldade financeira, eu vou suprir ele. Se eu passar por uma dificuldade financeira, ele vai arrumar dinheiro para mim. É mutuamente o benefício mútuo, né? Mas e Deus com Abraão? O que Deus iria ganhar fazendo aliança com o homem? Esse é o show das alianças de Deus. Porque ele só faz aliança com o homem por amor. Não tem outro motivo, é porque Deus quer. O homem não tem nada para dar para Deus e precisa de tudo de Deus. Deus não precisa de nada do homem e ele tem tudo para dar. E ainda assim, os passos da aliança sempre partem dele. Então, nesse primeiro, a gente vê que Deus se deu como Deus de Abraão. E Abraão passou a ser o servo de Deus, passou a ser propriedade de Deus. Deus, quando ele faz uma aliança com a gente, é sempre assim. Ele não só exige que a gente seja dele, ele se entrega a nós. E isso é maravilhoso de imaginar. Um Deus tão grande fazendo uma coisa dessa. Quer falar alguma coisa sobre isso, Felipe? Ou podemos explicar o próximo? Da troca de nome, troca de túnica, né? Capa. No caso aí, a gente viu isso lá no primeiro versículo, né? Quando Deus fala ali que eu sou teu escudo, no caso, Deus colocando como Deus de Abraão. Deus de Abraão. Então aí, por exemplo, igual a gente vê lá no Novo Testamento, sempre a gente vê a menção assim, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então o Deus de Abraão está sempre mencionado. Então, ou seja, Deus de Abraão. Então, realmente, Deus ele é maravilhoso em fazer isso. Por quê? Nós não temos nada para oferecer para ele, mas ele vem e faz aliança. Abraão não tinha nada para poder oferecer de bom para Deus, mas Deus fez essa aliança com ele puramente por amor mesmo. Então, isso aí é para a gente ver como que Deus é gracioso. Mesmo no Antigo Testamento, a graça de Deus sendo revelada. Tem muitas pessoas que falam assim, não, porque o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo. Quem disse? Porque a gente já vê no Antigo Testamento o amor de Deus sendo revelado, a graça de Deus sendo revelada. Até mesmo nessas alianças. Porque o que Abraão estava dando para Deus ali? Mesmo que ele quisesse dar alguma coisa, não tinha nada que Deus virasse para ele. Não, obrigado, Abraão, você está me dando isso aqui. Eu não consigo imaginar nada. Então, Deus realmente é maravilhoso. Pode prosseguir. Agora, o segundo passo também é muito legal e muito presente na história de Israel. Que lembra que Deus fazendo essa aliança com Abraão também, ele não está fazendo só com Abraão. Ele está fazendo com Abraão e a sua descendência. O segundo a coisa envolvida na aliança seria essa troca de armas. Você vai ver em Gênesis 15:1, primeiro versículo que a gente leu, Deus falando o seguinte, ó, eu sou o teu escudo. Deus dando a Abraão como se fossem as armas dele, na verdade Deus se dando, né, como o escudo ou o defensor de Abraão. A partir daquele dia, daquela aliança, Deus lutaria por Abraão e os seus descendentes. Você quer ver isso muito claro? Por exemplo, lá em 1 Samuel, quando a gente tem a história de Davi lutando com Golias, 1 Samuel 17. Que Davi vai? Davi é um menino franzino, de boa aparência, ruivo, e está indo enfrentar um gigante, um cara de quase 3 metros de altura, forte, bem armado, vindo para cima dele. O que Davi fala? Quem é esse incircunciso para poder vir contra os exércitos do Deus vivo? Ele não fala os exércitos de Israel, ele fala os exércitos do Deus vivo. E ele chama o filisteu de incircunciso, ou seja, alguém que não tinha aliança. A gente vai ver que a circuncisão faz parte de um dos passos aqui. O que Davi estava clamando naquele momento era a aliança que Abraão tinha feito, que Deus tinha feito, na verdade, com Abraão e toda a sua descendência. Israel
passou a ser os exércitos de Deus. E Deus passou a lutar as guerras por Israel. Você vai ver isso em todo o Antigo Testamento. Todas as vezes que o povo lembrava do seu Deus, se arrependia, voltava para ele e pedia a ajuda de Deus, Deus sempre lutava ao lado de Israel. Por isso que você vai ver Davi chegando e falando, né, para o Filisteu, pro Golias, né? Falando lá para ele, olha, você vem contra mim com escudo, com lança, com espada, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia que ele poderia encarar qualquer batalha, porque Deus sempre honraria a aliança que ele fez com Abraão e ele sempre lutaria ao lado de Israel. Então é isso que está representando aqui. Eu sou o seu escudo, eu luto as suas guerras. Os seus inimigos são os meus inimigos. Exatamente. Então, mais uma vez, né? Abraão jamais poderia usar e falar assim, ok, Deus, ó, quando o senhor enfrentar uma guerra, eu vou ajudar o senhor. Pra você ver, chega a ser cômico imaginar uma coisa dessa, né? Então, isso aí é o amor de Deus por nós. É o quê? Por que por nós? Porque não é somente para Abraão, mas é Abraão e sua descendente. Nós vamos falar um pouco disso também. No caso, descendente, não descendentes no plural. Porque há um significado aí nesse descendente no singular. E nós vamos falar aí até o final. O terceiro passo, então... Pode falar. Então vai, Yogi, vai, rapidinho. Vamos lá, que já deu 20 minutos, Felipe. Corte da aliança. Nós vimos que esse corte da aliança era os animais, né? Oi? Corte do animal. Isso, corte dos animais, corte da aliança. Que era esses animais que Abraão pegou, né? Era a novilha, como é que era aqui, gente? Os bichos que Deus falou para pegar. Era uma rolinha, um pombinho, uma cabra, um cordeiro e uma novilha. Ele pegou, cortou esses bichos, exceto as aves, os outros animais todos ele matou, cortou, colocou. E olha que interessante. Se ele estava fazendo aliança com Deus, ele deveria passar entre os animais, fazendo aquele símbolo do infinito, e Deus também. Só que cai um sono sobre Abraão, e não é Abraão que passa. Ele vê um fogareiro e ele vê uma tocha andando entre os animais. Sabe o que isso representa? O que a gente entende com esse texto? Era Deus, o fogo consumidor, passando por entre os animais, fazendo a aliança. E do outro lado, alguém representou Abraão. Não era ele que estava ali. Alguém se colocou no lugar dele e andou por entre os animais. Aquela tocha representava a luz do mundo. O próprio Jesus. Então era o próprio Deus com Jesus andando entre aqueles animais, firmando a aliança. Por quê? O homem tem um terrível problema. Ele falha. Ele acaba quebrando a aliança. Mas o que acontece quando se quebra uma aliança de sangue? A pessoa deveria ser morta. E nós vamos ver que Abraão efetivamente errou, efetivamente falhou. Só que Deus não iria matar Abraão. Então quem que representou Abraão nesse passo da aliança? O próprio Cristo. Esta aliança é inquebrável, porque Jesus jamais falhou. Então, por isso que hoje, como o Felipe já adiantou no passo anterior, a bênção de Abraão seguiu pelo seu descendente a todos que creem nesse descendente. E nós vamos ver depois na Bíblia que esse descendente é o próprio Jesus. É a própria tocha que andou entre esses animais. Então, a gente vê aqui, ao longo do capítulo 15 mesmo, aqui tem isso que eu estou falando, né? O próprio Jesus se interpondo nesse passo e fazendo essa aliança como representante da humanidade. Aliança da promessa. Promessa que chegou a todos nós, que somos da fé que Abraão teve. Pode seguir aí, Felipe, vai lá. E aí o sexto, então, a gente vê a troca de nome. E esse troca de nome... Não, perdão, pulei. Calma, você pulou aí, cicatriz. Pulei, é cicatriz. O quinto é cicatriz, que está lá em Gênesis 17, do 9 ao 14, que vai falar sobre a circuncisão. Era um corte feito ali no prepúcio do órgão do homem, e ali, obviamente, não ficava à mostra, somente ele que tinha o corte, que sabia que tinha esse corte. Então, mostrando que não era algo que as outras pessoas precisavam ver. Ele precisava ter a convicção própria de que tinha uma aliança, e que o outro não precisava ver, porque
A gente entende isso, colocando para os dias atuais, o quê? Tem muita gente que quer ficar expondo a aliança que tem, no sentido de querer se colocar como maior que o outro. Ah, não, eu sou mais importante que o outro porque eu tenho uma aliança. Não é esse o propósito. Porque a aliança é pessoal, é algo íntimo, revela uma intimidade. Então, ou seja, a nossa aliança com Deus, ela tem que ser nesse sentido de intimidade. E aí, então, essa cicatriz que era feita ali era para mostrar isso, essa aliança que somente a pessoa que tinha, que sabia que tinha aliança. E aí volta a questão até mesmo do Davi, lembrando, né? Por que ele fala isso, esse incircunciso? Ele não estava só falando de um detalhe qualquer, mas por ele ser filisteu, ele já sabia que ele não fazia parte da aliança israelita. Então ele estava mostrando o seguinte, olha, eu tenho a circuncisão. Então, eu faço parte de uma aliança. Então, se eu faço parte de uma aliança, então o Deus que me prometeu o exército que lutaria por mim, ele vai lutar por mim. Então, esse era mais um passo da aliança sendo mostrado ali em Abraão. Então, agora nós entendemos o porquê dessa circuncisão. E aí, vou deixar o Léo comentar agora. Não, aí o próximo passo agora é a troca de nome. Essa troca de nome, o dia que eu descobri isso, eu achei maravilhoso, porque olha só, em Gênesis 17, a troca de nome não está aqui no 15, está no 17. Do capítulo 1 ao 5, Deus aparece novamente para Abrão e agora ele fala, o seu nome, no 17:5 ele fala, Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Essa aliança mudou o nome de Abrão. Antes ele era o pai exaltado, né? Felipe falou que era Abrão, e aí ele se tornou o pai de muitas nações, que é Abraão. O nome significa isso, pai de muitas nações. Inclusive, de quebra, ele mudou o nome de Sara também, né? Era Sarai, aí passou a ser Sara, que é princesa, né? E então Deus mudou esse nome. A mudança era tão grande nessa aliança que a partir dali todo mundo que conhecia ele, que chamava ele, o próprio nome de Abraão já era uma lembrança dessa aliança. Toda vez que alguém chegava para Abraão e falava, ô Abraão, tal, vem cá, ô Abraão, ele já estava declarando que esse homem tinha uma aliança com Deus. Mas o mais maravilhoso não é isso. O mais maravilhoso é que em Êxodo, capítulo 3, versículo 6, a gente tem Deus na sarça ardente, no deserto, se apresentando a Moisés. Quando Deus vai se apresentar a Moisés, tem uma sarça ardente, né? É uma planta, né? Que é pegando fogo e não se consumia. Moisés vê aquilo, eu vou lá para ver o que é aquilo. Quando ele chega lá, Deus fala, né? Da sarça, do meio do fogo, e ele fala o seguinte, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão. Deus mudou de nome. Abrão se tornou Abraão. E o Senhor se tornou o Deus de Abraão. Até hoje, a gente fala sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O próprio Deus mudou de nome para lembrar por toda a eternidade que ele fez naquele dia uma aliança com seu servo Abraão. Hoje ele é e para sempre será o Deus de Abraão. Esse é o tamanho do valor que ele dá a essas alianças e a todo aquele que nele crê, cara. Deus mudou de nome. Próximo passo. Próximo passo é os termos da aliança. Os termos da aliança também é muito legal, que aqui, no próprio Gênesis 15, Deus vai descrever, a partir do versículo 13, Deus começa a descrever para Abraão os termos da aliança e ele começa a contar a história. Ele começa a falar, olha, na quarta geração, né, depois os seus filhos vão vir para essa terra, depois eles vão descer para o Egito, vão se tornar escravos, vão ficar escravos lá por 400 anos. Depois eu vou levantar e vou trazer eles de volta para essa terra aqui, vou dar essa terra onde você está para eles. Fala sobre o futuro de Abraão, você vai, né, falecer, depois vai ser reunido aos seus pais em boa velhice e tal. Deus conta para ele a história do que aconteceria com ele, com os descendentes dele, e volta a prometer dar aquela terra, fazer dele pai de grandes nações e abençoar
todas as nações da terra a partir de Abraão. E mais na frente Deus aparece para Abraão também e fala, olha, anda na minha presença e ser perfeito. Deus apresenta as promessas e as obrigações, o que ele esperava de Abraão nessa aliança e o que ele faria por Abraão e a descendência, e já fala que isso chegaria a todas as famílias da terra. Esses são os termos da aliança da promessa e nós entramos na aliança da promessa de Deus com Abraão. Pode seguir. Pode seguir, pode seguir. Próximo aqui é a refeição memorial. Que era isso, né? Também representava essa comunhão, também representava um compartilhar de vida. Os judeus, quando faziam essa aliança, eles comiam pão e vinho. Quem assistiu a live da semana passada, viu a gente falar sobre uma figura muito importante do Antigo Testamento, que está em Gênesis capítulo 14, que é Melquisedeque. Abraão estava voltando de uma guerra em que ele tinha derrotado 4 reis, ele e seus aliados tinham derrotado 4 reis para libertar o seu sobrinho Ló. Quando ele está voltando dessa guerra, uma figura vem ao encontro dele, um homem chamado Melquisedeque, que é apresentado como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. E esse sacerdote traz para ele pão e vinho. Ali, Deus, através, né, de Melquisedeque, que alguns vão achar que é o próprio Deus ali que apareceu, outros vão achar que é um servo que representava Deus, seja qual for o caso, através de Melquisedeque, Deus estava vindo cear com Abraão. Ele está vindo fazer uma aliança com Abraão. Então essa refeição memorial já tinha sido. Deus já tinha se assentado através de Melquisedeque e comido com Abraão pão e vinho. Isso aqui já está lembrando você alguma coisa que a gente faz uma vez por mês nas nossas igrejas? Que envolve pão e vinho? Já está começando a pegar a ideia do porquê a aliança de sangue é um conceito tão importante para o cristianismo? E a última coisa aqui é o memorial. Que era feito um memorial que lembrava para sempre, né, daquela aliança ali. Aí a gente tem aqui, né, alguns memoriais na vida de Abraão. Na matéria que a gente fez aqui, apresentar os próprios animais, as 2 aves que Abraão não cortou, junto com os outros, como um memorial. Eu acredito que a gente pode colocar até a própria circuncisão ali como um memorial, e sempre, né? E aí a gente vê, na própria vida de Abraão, tudo isso se cumprindo, cada um desses passos. Era isso que Deus estava ali fazendo com Abraão. Vai lá, Felipe. Isso. Então, a gente viu então o discorrer aí de todos os passos dessa aliança abraâmica. Aí agora a gente vai ver agora como, um pouco disso também na nova aliança. Como que a gente vê um pouco dessa identidade nos tempos atuais por meio de Jesus Cristo. Eu queria que você começasse essa parte, Léo. Sim, claro. Sim, só para concluir, depois dessa aliança de Abraão, depois que Deus faz essa aliança com ele, lá em Tiago, capítulo 2, versículo 23, vai falar o seguinte, ó, e se cumpriu a escritura qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão agora era um amigo de aliança com Deus. E você vai ver, nós vamos falar isso aqui, acho que na próxima live, né, na semana que vem, sobre algo maravilhoso. Deus contando os planos dele para Abraão. Deus indo visitar Abraão, né, e comendo com ele, e pensando assim, será que eu conto? Será que eu não conto? Não, eu escolhi ele para dele fazer uma nação. Eu vou contar para ele, eu não posso encobrir meus planos dele. E aí ele vem e fala com Abraão o que ele ia fazer quando ele ia destruir Sodoma e Gomorra. E depois, mais lá na frente, quando Deus pede o filho para Abraão, ele pede Isaac. Gente, você sabe o que Deus estava fazendo ali? Ele estava contando para Abraão que um dia ele daria o filho dele. E ele estava compartilhando com Abraão a maior dor que ele sentiria. Quando você tem um amigo muito íntimo, você faz alguma coisa boa, você quer correr e contar para ele. Quando você está passando por algo difícil também na sua vida, você quer contar para esse amigo. Pessoa que é casada, conta para o cônjuge. Deus contou para Abraão.
tanto os planos que ele tinha, quanto o que ele faria séculos depois. A maior dor que ele sentiria, ele compartilhou a sua dor com Abraão. Olha como Deus considerava Abraão amigo dele. E por que isso é tão importante a gente entender? Porque um dia, Jesus, na noite em que foi traído, antes de Judas entregar ele faz o seguinte, ó, tá lá em Mateus 26, 27. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. O que Jesus fez conosco foi uma aliança de sangue. Nesses mesmos passos, nesses mesmos termos. O que nós temos com Deus não é um Senhor todo-poderoso que, por misericórdia e graça, de vez em quando dá uma olhadinha para uns réis mortais. Cara, a gente não é nada. Mas Deus, assim como no dia que ele fez a aliança com Abraão, ele escolheu fazer uma aliança com todo aquele que crê. Nesses passos, Deus trocou a túnica com a gente. Nós estamos nele e ele em nós nos revestimos de Cristo. Nós estamos nele e ele em nós. Ele trocou as armas conosco, ele falou que seria o nosso defensor, que ele seria o nosso escudo e broquel, está escrito lá em Salmos. Ele luta as nossas guerras, ele prometeu: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Ele foi o próprio animal sacrificado, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, no próprio sangue, ele fez essa aliança. Ele misturou esse sangue dele conosco. Todo mês a gente participa da ceia, a gente participa do corpo e do sangue de Cristo. Ele fez uma cicatriz, sim. Em nosso coração hoje é feita a circuncisão. A Bíblia vai falar que a circuncisão não é feita mais no corpo, mas é no coração, no espírito de cada um que crê. E mais, não só nós temos uma cicatriz que no mundo espiritual os anjos e os demônios veem que o nosso coração é circuncidado, que o nosso coração tem uma marca, mas Jesus ressuscitou com um corpo de glória, mas ele manteve as marcas nas mãos, do lado e nos pés. E ele hoje, no céu, há um corpo, há um homem, um corpo glorificado, com os pés e as mãos furadas, e por toda a eternidade ele vai manter em si as marcas da aliança que ele fez com a humanidade, com os filhos dele. Tem um texto em Isaías que fala que pode mamãe se esquecer do seu filho? Ainda que ela esquecesse do filho que ainda mama, todavia não me esquecerei de ti, porque eu te tenho escrito na palma das minhas mãos. Quando a gente vê o que Jesus fez e as marcas das mãos dele, esse texto ganha uma dimensão muito maior. A gente está escrito nas mãos dele. Quando eu olho para as mãos dele, ele lembra da aliança inquebrável e eterna que ele tem conosco. Ele trocou de nome com a gente. Lá em Apocalipse vai falar que quando nós chegarmos no céu, nós vamos receber uma pedrinha branca com um novo nome, que ninguém sabe, só aquele que recebe. Nós vamos receber um novo nome. E quando fala dos termos da aliança, a Bíblia é o termo da aliança. E ele não só fez isso, ele pegou o legislador e colocou no nosso coração. E na nova aliança ele fala: escreverei escreverei, né, a minha aliança, esqueci a palavra agora, escreverei, né, esses termos da aliança no seu coração. Ele pegou o legislador, o próprio Deus, e colocou dentro de nós para que a lei dele, as palavras dele tivesse escrita eternamente dentro de nós, para que a gente pudesse viver por elas. A refeição memorial, ele fez a ceia. Ele falou: este é meu corpo que é partido por vós. E este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que você comer desse pão e tomar desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O que a gente relembra nas nossas igrejas todo mês é que nós temos uma aliança de sangue inquebrável e eterna, no qual ele é o nosso Pai, luta as nossas guerras e não pode nos abandonar, porque ele decidiu fazê-lo. Isso é lembrar a ceia. Nós somos um com ele e um com os irmãos, um corpo só.
E esse memorial permanece conosco para sempre. E um dia nós estaremos com Ele para sempre, Ele será o nosso Deus, e nós seremos seu povo, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor, nem choro, porque as primeiras coisas são passadas. Esses são os últimos termos da aliança, né? E reinarão com Ele para sempre. Eu voltarei para vós. O que nós temos com Jesus é uma aliança de sangue. A nossa posição diante de Deus é de filho que carrega o nome, o sangue, as armas e a túnica dele conosco. E o diabo sabe disso. O diabo vê isso. A gente é que esquece. O diabo não esquece. Jesus não esquece. Os anjos não esquecem. Eles conseguem ver essa realidade. A gente que é bobo esquece. Por isso que a gente tem que parar e aprender e estudar isso, porque a gente tem que se lembrar e fazer como dizem em Hebreus. Por esse nome, por Jesus, ir com confiança ao trono da graça, para receber misericórdia e alcançar graça em tempo oportuno. Os meus inimigos são inimigos do Senhor. As suas lutas são as lutas de Deus. Todas as vezes que você clamar pela nova aliança no sangue de Cristo, Ele irá te socorrer. Porque quebrar essa aliança significaria a morte. Deus não falha. Deus não quebra a aliança que Ele mesmo fez e que custou o sangue e a vida do Filho dele. Por isso Ele responde às nossas orações e nunca vai deixar de responder, desde que a gente esteja em Cristo. Vai lá, Felipe, como é que a gente entra nessa aliança aí? Recebendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida no seu coração. Então, Jesus é a porta, né? É uma das lives que a gente fez aqui também a respeito desse caminho de entrada. Então, 7 dias atrás eu estava vendo uma explicação sobre o caminho ser estreito, do motivo dele ser estreito. Não é porque há poucas coisas que se pode fazer no sentido de permissões, mas ele é estreito porque é só um caminho, é porque é só uma alternativa, que é Cristo. Então ele é estreito porque não tem várias opções, é só Cristo. Então ele é a nossa porta de entrada, ele é o nosso caminho, ele é a vida, a nossa vida. Então, se você que está nos assistindo quer entrar nessa aliança inquebrável de sangue que Cristo fez conosco, apenas receba Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E aí eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Porque assim como aquele mendigo que se tornou príncipe simplesmente por identidade, e aí ele teve que se adaptar à nova realidade, assim também nós estamos nos adaptando dia após dia a essa nova realidade. A gente pode até não saber como ser filho de Deus, mas pelas escrituras sagradas, pela oração, pela intimidade com Deus, nós vamos adaptando a nossa vida como filho de Deus dia após dia. Se você caiu hoje, se levante, bata a poeira, pede perdão, se arrependa, esteja na presença do Senhor, porque você é filho, você faz parte de uma aliança de sangue inquebrável. Então, se você que está assistindo, é uma dessas pessoas que quer entrar nessa aliança, eu te convido a fazer uma oração comigo agora nesse momento. E repita comigo assim: Senhor Jesus, eu recebo o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Eu entro agora nessa aliança que o Senhor fez comigo. Me perdoa pelos meus pecados. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, se você fez essa oração comigo, você agora é meu irmão, minha irmã em Cristo, é irmão e irmã em Cristo de Léo Cabral. Estamos aqui juntos nessa família de Deus. Então, não tenha mais medo. A gente sabe que é dito que a palavra de Deus na Bíblia tem 366 vezes a palavra não temas. Então, sabe por que isso? Porque você não precisa temer mesmo. Em Cristo você é mais que vencedor. Você tem vários termos dessa aliança que você precisa descobrir. Se você não sabe quais são os termos dessa nova aliança, procure outros vídeos, pesquisa no YouTube ali,
vídeos do Luciano Subirá, outros pastores. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, peça ao Espírito Santo, desfrute, mas descubra quais são os termos dessa aliança, porque você vai descobrir que você é mais abençoado do que você jamais imaginou ser. Se você está achando que a sua vida está perdida, é porque você não sabe os termos dessa aliança. Então vai ler Bíblia, vai orar, que você vai descobrir o que implica essa nova aliança. Muito obrigado por ter ficado conosco aqui. Divulgue posteriormente esse vídeo aí para todo mundo e edifique mais pessoas. Obrigado, Léo, pela companhia.